Olá, queridos membros e amigos da IBAVA, Igreja Batista Vila Antonieta, bem-vindos a mais esta transmissão online do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder darmos início a mais este encontro e juntos podermos entrar na presença do Senhor. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade que nós temos de mais uma vez entrar em Tua presença através de Jesus para louvar e engrandecer ao Senhor. Pai Santo, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe, Senhor, este culto que fazemos juntos em nossos lares, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Que o Senhor receba, Santo Deus, toda adoração, todo louvor que fazemos a Ti. Pai, em nome de Jesus pedimos, Pai, transforme, Senhor Deus, o lugar onde nós estamos num ambiente de adoração. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, todo o nosso corpo esteja atentos, ó Santo Deus, à Tua voz e somente para contemplar a Tua face, Senhor. Abençoa, Santo Deus, cada vida que está aqui participando conosco neste momento, cada família, cada lar. Visita, Santo Deus, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, e que a Tua palavra, Santo Deus, que jamais volta vazia, possa ser operante pelo Teu Santo Espírito em nossos corações nesta noite. Assim louvamos e agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração.
paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Quem é Jesus? É o tema do nosso encontro de hoje. Jesus é aquele que vem de encontro às necessidades de uma pessoa, de uma família e mesmo de uma cidade. Lucas capítulo 8, de 26 a 39, diz assim: E chegaram à terra dos Gerazenos, defronte da Galileia, logo que desembarcou. Um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios, havia muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele e prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus visita uma localidade marcada pela presença de um homem atormentado por demônios. Diz o texto bíblico que há muito tempo ele andava nu pelos sepulcros e não residia em casa comum. As pessoas da cidade prendiam-no com algemas e também com correntes, mas estas não podiam contê-lo, pois dominado pelo inimigo, ele as arrebentava e fugia. Jesus vai ao encontro à necessidade deste homem. Ao vê-lo, os demônios gritam e exclamam: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Sim, Filho do Deus Altíssimo. Tiago, falando sobre fé, em sua carta, no capítulo 2, verso 19, diz assim: Crês que Deus é um só? Fazes bem. Pois os demônios também creem e estremecem. Por onde quer que Jesus tenha andado, os demônios temem e estremecem diante dele. Jesus ordenara que o espírito imundo saísse daquele homem. Encontrar-se e entregar-se a Jesus é oportunidade de libertação. Aquele homem precisava de Jesus, assim como tantos de nós também precisamos, ao nos enxergarmos presos e acorrentados a pensamentos, sentimentos e realidades que nos fazem mal. O texto continua. Jesus lhe perguntou: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião,
porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro ao lago e afogou-se. Uma legião havia tomado aquele homem de tal modo que ele não tinha mais consciência de si mesmo. A cidade tinha aquele homem como um caso perdido. Zombadores possivelmente lhe atacavam pedras e riam dele. Pessoas desocupadas talvez o amaldiçoavam enquanto a sua mãe chorava. Encontrar-se em situação de desespero é angustiante, tanto para quem sofre, quanto para os que são mais próximos. Mas aquele dia seria um dia diferente. Estava ali alguém que poderia lidar com o problema daquele homem. Alguém que não zombaria dele, alguém que não lhe atacaria pedras e muito menos riria dele, alguém que jamais o amaldiçoaria, não usaria correntes e nem mesmo algemas para prender aquele homem. Alguém que não o procuraria entre os sepulcros, porque onde quer que Jesus está presente, os homens e os demônios se prostram diante dele. Mateus capítulo 4, versículo 24 diz assim: Assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. Quem é Jesus? Aquele que vem de encontro à necessidade de uma pessoa, de uma família e de uma cidade. Aquele dia seria diferente na vida daquele homem, de sua família e de sua cidade. Os demônios são expulsos e, uma vez nos porcos, se precipitam no despenhadeiro. Jesus é aquele que transforma a realidade. O texto segue. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. A história da humanidade registra o evento do nascimento, da vida e da morte de Jesus como um marco na civilização humana. Calendários de todas as nações registram em seus arquivos, desde os tempos mais antigos até os mais atuais, AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus é um marco na humanidade. Mas não é somente um marco na história, é um marco também na vida de todo aquele e de toda aquela que teve um encontro pessoal com Jesus. Não um encontro com uma imagem de Jesus ou uma canção que fala sobre Jesus, mas um encontro com ele mesmo. Jesus disse: Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Todos aqueles que abriram a porta do seu coração para Jesus receberam em suas vidas um marco espiritual chamado novo nascimento. AC e DC, antes e depois de Cristo. Perguntaram para certo homem que havia sido cego desde a nascença como ele voltou a enxergar. E ele disse que Jesus o havia curado. Seus inquiridores não se contentaram com a resposta e tentaram persuadi-lo a dizer outra coisa. Mas ele de forma contundente afirmou: Eu era cego e agora eu vejo. Antes de Cristo eu não enxergava, agora, depois de Cristo, eu vejo.
Certa vez um estudioso se encontrou com Jesus e passou a elogiá-lo acerca das maravilhas que ele estava realizando, mas Jesus foi direto ao ponto. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, falando sobre Jesus, em João capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento é marcado pela fé que leva a crer no nome de Jesus como Senhor e Salvador do mundo. João, em sua primeira carta, continua: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos e elas apalparam a respeito do Verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos e damos testemunho dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, que creram de coração que Ele é o Verbo, a palavra que se fez carne, estes nasceram de novo. Diz o texto da nossa história que as pessoas da cidade, ao tomarem conhecimento de que um homem estava conversando com o endemoniado, e que depois de conversar com ele, os porcos se precipitaram do despenhadeiro, correram para ver o que estava acontecendo. Diz o texto: e o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Encontraram o homem que antes andava nu, agora vestido, que antes andava pelos sepulcros, sentado aos pés de Jesus, que antes não tinha moradia num lar comum por falta de juízo, agora estava em perfeito juízo. Cristo é a resposta para os seus problemas, querido ouvinte e querida ouvinte. Cristo é a resposta. Ele está interessado em mudar a sua realidade de vida. E aqui não estou me referindo à sua vida financeira, sentimental ou material, ainda que Jesus tenha pleno interesse em cuidar disto também, mas eu estou me referindo à mudança de coração, de caráter, de propósito de vida. Quais são os demônios que te atormentam quando você coloca a cabeça no travesseiro? Quais são os demônios que te assombram quando você olha para dentro de si e não gosta nada do que vê? Jesus pode mudar esta realidade. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não estava ali naquele povoado um homem zombador ou um homem desocupado como tantos que andam por aí prometendo felicidade se você fizer isto ou aquilo. Não, ali estava Jesus, o Emanuel, que na língua hebraica significa Deus conosco. Mais do que aliviar a dor e mudar a realidade ao redor, Jesus deseja mudar o coração, tirar o que está perturbando e dar a paz que somente Ele pode dar. Jesus é aquele que vem de encontro com a necessidade de uma pessoa, e a maior necessidade que temos é dele mesmo.
Do que aquele homem tomado por uma legião de demônios mais precisava? Resposta de Jesus. Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A história continua. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. É curioso perceber que ao invés da cidade celebrar a presença de Jesus, eles pedem que Jesus se retire dali. Eles estavam tão acostumados com a presença do que não era bom, que quando chegou alguém apresentando o que era maravilhoso e transformando a realidade, eles simplesmente rejeitaram. Não é de se esperar que alguns realmente evitem Jesus, porque Jesus mesmo disse, lá em João capítulo 3, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Aqueles homens sentiram medo de Jesus ao invés de sentirem confiança. Aliás, não é difícil encontrar ainda hoje pessoas que evitam Jesus por todos os modos. São capazes de se entregar a diversas experiências e conhecimentos, menos a Jesus. Há uma resistência natural do pecador em não se aproximar de Jesus, porque Jesus revela o que está dentro do coração, no íntimo. Revelando implica em mudança de vida. Jesus, por exemplo, diz que o princípio do discipulado é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Em minha caminhada com Cristo há mais de 40 anos, encontrei muitas pessoas suscetíveis a darem ouvidos a tantas filosofias e tantas crenças, menos a Jesus. Porque religião não se discute. Se existe algo que não aconteceu na vida daquele homem atormentado e que foi liberto por Jesus, se existe algo que não aconteceu com ele, foi religião. Jesus não se apresentou a ele como líder religioso, propondo que ele se filiasse ao seu grupo, muito pelo contrário. Preste atenção em como segue o texto. Mas o homem, de quem haviam saído os demônios, pedia-lhe que permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. Eu gosto muito desta passagem. Quem mais do que este homem não gostaria de passar o restante da sua vida ao lado de Jesus? Que transformação! Sair das algemas, das prisões, dos sepulcros para onde Jesus está presente, a luz da vida. Mas Jesus disse não para ele. Não se trata de religião, se trata de vida, vida plena. Talvez você não se sinta atormentado por demônios, mas quem sabe no fundo do seu coração bate a seguinte pergunta: por que eu existo? Qual é o sentido da vida? Você conquistou tantas coisas, realizou tantos sonhos, acreditou que a felicidade estaria nisto ou naquilo, mas no final, como tantas outras pessoas, você percebeu que o vazio continua ecoando nas paredes da sua alma. Talvez você tenha chegado à conclusão que chegou Salomão em sua época, o homem mais rico. Diz assim o texto em Eclesiastes: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa minha recompensa por todo o meu esforço. Mas
Quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e todo o esforço que empenhei em tudo que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Eu quero dizer a você que Jesus é a resposta para as perguntas que você tem feito no íntimo de seu coração. Certa vez um homem muito culto disse para mim: não seria mais fácil Deus destruir tudo e recomeçar ao invés de fazer o que vocês crentes acreditam que Ele está fazendo, salvar a humanidade? Eu respondi para aquele homem muito culto: não. Mais fácil seria para o homem destruir, porque o homem, por sua própria natureza pecaminosa, destrói. Mas Deus não. Deus restaura. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ao me despedir daquele homem, segurei firme na sua mão antes que ele soltasse e citei as palavras de Jesus no livro de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não é como o ser humano que, amedrontado com aquilo que não deu certo, tenta queimar arquivo para que ninguém veja o que aconteceu. Pelo contrário, Jesus decidiu vir ao mundo para recuperar o homem de seu estado pecaminoso e transformá-lo em estado de um genuíno filho de Deus. Disse Paulo aos Romanos no século I. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque o salário ou a recompensa do pecado é a morte, mas o presente ou o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para o homem é mais fácil destruir e, quando não possível, é mais fácil prender com correntes e algemas para que fique escondido, mas para Jesus, o que é difícil, ele faz. Ele liberta qualquer homem e qualquer mulher que se renda a ele, na esperança de encontrar sentido na vida. Não se trata de religião, se trata de vida que dá vida. Jesus é a vida. Mas o que aconteceu com a personagem da nossa história? Jesus o proibiu de segui-lo. Será que ele ficou triste? Claro que não, diz o texto. E ele foi anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Particularmente penso que este homem não precisava nem abrir a boca. Quem foi genuinamente transformado por Jesus, o seu novo jeito de ser e de fazer as coisas, evidencia o seu novo nascimento. O milagre da salvação é o maior de todos os milagres. Cristãos do mundo todo vibram ao compartilhar os milagres de Jesus. E de fato, é tremendo pensar que Jesus mandou Lázaro sair do sepulcro dias depois de seu falecimento, mas creiam, restauração de vista aos cegos, ressurreição de mortos, água transformada em vinho, não se comparam com o milagre de ver alguém confessando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Diz o texto que o homem foi anunciando por toda a cidade o quanto Deus teve compaixão dele. Aquele que antes andava nu, agora está vestido, porque teve um encontro com Jesus. Dá para imaginar o olhar das pessoas ao redor, vendo o semblante de Cristo estampado nos olhos deste homem? Dá para imaginar ele sorrindo, correndo para abraçar sua mãe que tanto chorou por ele? Jesus é aquele que vai de encontro à sua necessidade. Qual é a sua maior necessidade? Eu respondo: Jesus. Jesus é a sua maior necessidade. Se você concordar com isto, eu quero orar com você nesta hora.
para que Jesus seja para você não apenas um crucifixo, uma imagem ou uma letra de uma canção. Eu quero orar para que Jesus seja o seu Senhor, o seu Salvador pessoal. Quero orar para que você também possa testemunhar o antes e o depois de Cristo na sua vida. Pai querido, eu oro neste momento pedindo por esta pessoa que ouve esta mensagem. Peço que da mesma forma como o Senhor visitou aquele povoado e libertou aquele homem, o Senhor também visite a vida desta pessoa que me ouve agora. Peço, Jesus, que o Senhor transforme a vida desta pessoa que está ouvindo e concordando com esta oração. Realiza, Senhor, tua vontade na vida desta pessoa e que ela creia em ti para a salvação eterna e um novo propósito de vida. Em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Aquele que vem de encontro com a minha e com a sua necessidade. E a nossa maior necessidade é Jesus mesmo. No ano de 2002 eu compus uma canção quando eu pastoreava no Rio Grande do Sul. E essa canção foi composta para um culto especial cujo tema era Jesus está à porta. Foi composta para a voz da exímia cantora e minha cunhada Cleonice, que a executou muito bem essa canção, acompanhada por mim ao violão. E nesses 18 anos eu não creio que tenha cantado ela novamente. Ela foi feita especificamente para aquela noite, para a voz da Cleonice. Claro que podemos cantá-la também, mas eu quero relembrar essa canção. Jesus está à porta, batendo ele está. Abra o seu coração, deixe ele entrar. Jesus está agora a lhe falar, ouça a sua voz, receba Jesus. Essa sua dor ele entende, ele vê, ele sabe que você não é feliz. Venha para fora, nova vida ele dá. Jesus está te esperando, ele está lhe convidando. Abra o seu coração, deixe Cristo nele entrar. Talvez você já pense que perdido está e que solução para ti não haverá. Ouça agora Cristo, ele quer lhe falar. Venha agora, filho meu, venha como está. Queridos irmãos e amigos da Ibava, eu quero aqui quebrar o protocolo, porque não é comum eu fazer algumas referências, mas agora eu precisarei fazer. Un saludo, hermano Pepe Carrasco, de Montequinto, en Sevilla, España. Dios te bendiga, hermanos. Gracias por mirar esta transmisión. Dios bendiga grandemente a Igreja Bautista de Montequinto. Deus bendiga grandemente. Obrigado, queridos irmãos, por permitir eu enviar essa saudação a alguns irmãos que estão acompanhando na Espanha. Jesus está à porta. Jesus está à porta, batendo ele está. Abra o seu coração, deixe ele entrar. Jesus está agora a lhe falar. Ouça a sua voz, receba Jesus. Peça sua dor, ele entende, ele vê. Ele sabe que você não é feliz. Venha para fora, nova vida ele dá. Jesus está te esperando, ele está lhe convidando. Abra o seu coração, deixe Cristo nele entrar.
Talvez você já pense que perdido está e que solução pra ti não haverá. Ouça agora Cristo, Ele quer lhe falar. Vem agora, filho meu, venha como está. Essa sua dor, Ele entende, Ele vê. Ele sabe que você não é feliz. Venha para fora, nova vida Ele dá. Jesus está te esperando, Ele está lhe convidando. Abra o seu coração, deixe Cristo nele entrar. Essa sua dor, Ele entende, Ele vê. Ele sabe que você não é feliz. Venha para fora, nova vida Ele dá. Jesus está te esperando, Ele está lhe convidando. Abra o seu coração, deixe Cristo nele entrar. Amém. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, louve ao Senhor. Meu Jesus, Salvador,
Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é meu pão e este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, nada sou, Senhor. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, este é o meu pão, e este é o meu pão. Jesus é o pão da vida. Tua vontade feita em mim.
sou sem ti, nada sou, Senhor. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Jesus, tu és o nosso pão, tu és a água viva, tu és o nosso respirar. Por isso, Pai, nós bendizemos o teu nome, Jesus, e te damos glória e te exaltamos, pois tu és o nosso Deus. Tu és aquele que vem de encontro à nossa necessidade, e a nossa maior necessidade é o Senhor mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado por morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, derramando sangue precioso, como o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para tirar o pecado de todos aqueles que creem em Ti para a salvação eterna. Ó Santo Deus, Emanuel, graças te dou pela minha salvação e pela salvação de todos aqueles que te dão glória neste momento, ouvindo esta oração. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos salvar. E também, Jesus, obrigado porque além da história, o Senhor marcou a nossa vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Querido e querida ouvinte, que maravilha poder ter você aqui participando junto neste momento de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso encontro teve o tema Quem é Jesus? É aquele que vem de encontro à necessidade de uma pessoa, de uma família e de uma cidade. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este foi o tema e tem sido o tema da campanha de nossa Junta de Missões Mundiais neste ano. Junta essa que conta com as nossas orações, que conta com as nossas ofertas de amor para continuar mantendo seus missionários nos campos, mostrando que Jesus está presente ali. É muito interessante pensar que quando aquele homem liberto por Jesus colocou o pezinho dentro do barco para segui-lo, e Jesus disse não, Jesus tinha um propósito especial ali. Jesus estava como que dizendo, eu continuarei aqui, vivendo em você, nesta cidade. Aqueles homens maus que pediram para Jesus ir embora, eles não sabiam que Jesus continuaria ali. Porque já foi dito por alguém, todo coração sem Cristo é um campo missionário, mas todo coração com Cristo é um missionário. Você pode dizer amém? Pode escrever também. Glória a Deus por esta reflexão, por este encontro, por este culto,
Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Queridos membros da IBAVA, vocês têm todas as comunicações ali no nosso grupo do WhatsApp e vocês podem estar acompanhando essas notícias. Quero, contudo, noticiar algo muito importante para a história da Igreja Batista em Vila Antonieta, dentro do projeto que temos realizado de reformas. De janeiro a março nós realizamos a reforma espiritual e, dentre algumas ações, contemplava também alguns reparos em relação à história do passado, especialmente fazendo contatos com alguns pastores e manifestando nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão e também o nosso pedido de perdão por eventuais constrangimentos que a igreja possa ter causado no passado. E hoje, para o louvor e para a glória do nosso Senhor Jesus, nós completamos esta obra. Hoje nós fizemos contato com o último pastor e oficialmente os membros da diretoria e coordenadores de ministério, através de uma carta em PDF, através de um áudio com duração de 34 minutos, registramos em nome da igreja e oficializamos o nosso reconhecimento. E já recebemos o retorno deste pastor, que com muita alegria no coração agradeceu a manifestação de amor da igreja. Então você que é membro da IBAVA especialmente, celebre a Jesus comigo, porque o Senhor nos deu mais uma vitória no dia de hoje, 5 de abril de 2020. Obrigado por apoiar as iniciativas do pastor, as iniciativas da liderança da igreja, porque este é o desejo do Senhor Jesus, que todos tenhamos o mesmo coração, a mesma unidade, o mesmo pensamento, para que o nome de Jesus seja engrandecido em nossa vida, em nossa casa e em nossa igreja, e a partir dela resplandecer a luz de Cristo entre todos os povos. Obrigado, querido, por acompanhar essa transmissão. Gracias, hermanos de la Espanha, por mirar também la transmisión. Dios bendiga grandemente ustedes. Los echo de menos, los extraño mucho. Estou dizendo aos irmãos que eu sinto muita falta deles e que eu estou tendo saudades deles também. Obrigado, queridos. Que Jesus continue abençoando você. Vamos orar mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com os membros da Igreja Batista em Vila Antonieta, estejam com os pastores que foram alvos de contato na reforma espiritual para a retratação do passado, e que esteja com todos os ouvintes que acompanham agora e que acompanharão depois essa mensagem. Que a graça, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Abraços em todos e continuamos nos conectando pelas redes. Beijo!